Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois livros. Sobre O Último dos Guardiões, Insurreição, volume 1, e Diários da Guerra, o volume 2. Tá? É uma série escrita pelo João Paulo Silveira, que foi publicada pela editora Novo Século no selo Novos Talentos da Literatura Brasileira. Então, essa série ela é muito bacana para aqueles amantes do RPG, para aquelas pessoas que gostam daquela coisa da classe de personagem, da construção de mundo, né? É até interessante que o autor ele criou vários apêndices onde ele dá toda uma profundidade ao mundo que ele criou. Tipo, tem os dias, que são diferentes, o calendário é diferente, né? Tem um glossário no final com a construção, com o que significa cada coisa, cada expressão que é utilizado, aonde fica cada lugar. Tem um mapa muito bacana no começo do livro. Então, enfim, é um livro muito rico em detalhes que vão permitir ao leitor imergir mais na trama. Então, a história ela acontece num mundo que foi assolado por uma guerra entre classes de personagem, digamos assim, categorias sociais, né, de guerreiros que discordavam da maneira como as coisas elas eram tocadas, né? E essas classes elas acabaram entrando em guerra. Os Guardiões, que é até a categoria a qual o personagem principal pertence, dos Guardiões, eles eram contra o emprego desse feitiço maligno. Isso acabou fazendo com que as outras classes se voltassem contra os Guardiões, ocasionando uma eliminação sistemática desses Guardiões, até sobrarem apenas a família do protagonista, que parece que é uma das últimas, ou é o último casal de guardiões puros que existem nesse mundo. E aí geraram Galaniel, que ele é um guardião formado por pai e mãe guardiões. Então, durante esse conflito entre essas classes, o emprego desse feitiço maligno acabou libertando um mal demoníaco no mundo. E esses demônios, eles se alimentam de pessoas. Não vou entrar em grandes detalhes sobre o que exatamente os demônios querem explorar os seres humanos, porque senão eu vou estar dando algum spoiler da trama. Mas basta a gente saber que após esse conflito entre as classes, acabou ocasionando como consequência o surgimento desses demônios que acabaram assolando o mundo, né? E aí essas classes elas tiveram que se unir para combater esses demônios. E aí até então esse conflito tem durado por anos e mais anos. A gente vai ver aqui após esses 20 anos, e no volume 2 a gente vai ver um prequel mais ou menos de como que acontece a escalada no conflito. Então, eu gostei muito principalmente dessa ideia das categorias de personagem, porque dá um ar bem RPGístico a trama, que eu acho que é mais ou menos aquilo que o autor pretende para a obra. Então a gente tem nesse mundo quatro categorias principais de guerreiros. A gente vai ter os Guardiões, que é onde o protagonista ele se insere, formado por guerreiros especializados na arte da defesa, na proteção dos aliados, né? A gente vai ter os Avantes, que são os especialistas em táticas ofensivas. Pode ser magia, pode ser ampliação de força, de velocidade, ou o que quer que seja. Nós vamos ter os Mentales, que são os especialistas em feitiços. E por último a gente vai ter os Biontes, que são especialistas na arte da cura. Então cada uma dessas categorias elas vão formar vários, digamos, batalhões de combate, que vai ter um determinado número desses combatentes, cada um mais especializado em um tipo do que o outro, né? E a história ela vai gerar em torno do Galaniel. No primeiro volume a gente vai ver o Galaniel já um guerreiro cansado, um cara experiente. Ele chega na cidade após, né, um longo trajeto de combates e ele acabou perdendo a esposa, raptada por um demônio. Nesse momento aqui a gente não sabe como é que isso aconteceu. Ao longo da história vai se apresentando como que isso sucede. Então ele tá, digamos assim, ele tá cansado, ele tá
deprimido e tá triste com tudo aquilo que aconteceu. E o início da trama, mais ou menos até o primeiro terço da obra, é o Galaniel recuperando a confiança em si mesmo, entendendo a importância dele pro mundo, né, e partindo em busca da esposa dele, tentando resgatá-la das mãos desses demônios. Para isso, ele vai retomar o contato que ele tinha com um batalhão de elite dentro lá desses guerreiros chamados de Os Oito, do qual ele fazia parte. Esses 8 eram guerreiros excepcionais que venceram muitas batalhas, né? E ele vai precisar da ajuda desses caras para conseguir resgatar a esposa dele, que também era uma dos 8. Então a gente vai ver a relação do Galaniel com os outros personagens, né? Com o elenco de apoio. A gente vai ver... É muito bacana. Eu acho que dos 2 livros, eu acho que aquilo que a gente pode tirar de melhor é a relação do Galaniel com os 8, propriamente ditos. É o Peloquir, né, que é um cara mais estudioso. A gente tem... Perdão. O Codaíno, que é um cara mais na dele, meio timidozão. A gente tem a própria esposa, a Nirmiriel, do Galaniel, que não é uma mulher, aquela que está esperando, não. É uma mulher ativa, uma mulher combatente, que peita o Galaniel, né? Que é capaz de enfrentá-lo frente a frente. A gente vai ver a relação do Galaniel com esses personagens, que é riquíssimo, é muito trabalhado, tanto no primeiro como no segundo livro. No primeiro a gente vai ver essa missão de resgate à esposa e as consequências disso, né? Porque o Galaniel e o grupo dos 8, eles vão descobrir alguma coisa, né, que vai descambar lá no livro 3, que o autor ainda está escrevendo. O segundo livro não é bem um volume 2, muito mais um prequel. É o autor mostrando como que se formou os 8, como que eles ganharam essa ligação, essa relação forte de irmandade, como que surgiu a lenda dos 8 dentro dos combatentes. Eu até acho que o volume 2 em relação ao volume 1 ele é mais dinâmico. Eu acho que o autor ele tem uma qualidade muito boa, que é o de saber construir bons combates. Ele sabe colocar bem as táticas, como que cada personagem vai se comportar no campo de batalha. Eu até coloquei para o autor que, para ele, eu acho que essa vertente da fantasia voltado para a parte militar é a parada dele, é um negócio, é o que vai render boas histórias para ele, né? E no volume 1 a gente vê um pouco mais do Galaniel, né, ele tendo aquele confronto consigo mesmo, tentando espantar os demônios dele para ele conseguir tocar a vida dele adiante. Se ele vai resgatar Nirmiriel, ou se ela vai morrer, ou se ela já está morta, né, não importa. Claro, importa pro personagem, mas eu acho assim, pra motivação do personagem é importante ele se reencontrar, ele resgatar a confiança perdida, né? E eu acho que isso é muito bem tratado pelo autor ao longo do primeiro livro. No segundo, a gente tem muito mais detalhes sobre o confronto entre os humanos e os demônios. Vamos vendo as cidades que vão sendo tomadas, né? Como os combates vão acontecendo. Isso vai gerando a história, vai desenvolvendo a narrativa. Enfim, eu gostei, eu acho uma boa trama, tá? O autor ele tem um bom faro para escrita, né, para construção de mundo, e eu considerei uma boa leitura. Eu recomendo a vocês, quem gosta desse tipo de livro com uma fantasia mais voltada para o combate, principalmente esse segundo, cara. Esse segundo volume é ação do início ao fim. Quem gosta, olha, vai se amarrar, realmente, tá? Eu acho assim que ainda falta um pouquinho de construção de mundo, mas o autor já falou que no próximo livro ele vai estar tendo um pouco mais de atenção a isso. Enfim, considero uma boa leitura. Eu recomendo a vocês lerem O Último dos Guardiões, né? Eu tô super ansioso para sair o volume 3. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, marquem, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Vamos espalhar. Porque é um dos poucos canais que trabalham com fantasia e ficção científica. É isso, tenham uma boa semana e façam ótimas leituras.